Oi, nono ano, tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos para o nosso segundo assunto do módulo 2. Na verdade, nós vamos encerrar um assunto que começamos lá no módulo 1. Vocês lembram que nós estávamos estudando naquela parte da gramática? As orações subordinadas. Na verdade, nós começamos a ver o período composto. Período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Vimos que um período ele pode ser simples, quando ele apresenta apenas uma oração. Ele pode ser composto quando ele apresenta mais de uma oração. E o período composto pode ser composto por coordenação quando dentro dele existem apenas orações independentes, que são orações conhecidas como orações coordenadas. Elas não apresentam uma dependência sintática entre si. Elas podem ser isoladas dentro de um período que elas terão o seu sentido, tudo bem? Aí vimos também o período composto por subordinação, que é aquele em que eu terei uma oração, uma ou mais orações, que estarão subordinadas a uma oração principal. A oração principal ela é a base. Então, a oração subordinada ela vai exercer uma função sintática para a oração principal. Exemplo, ele disse, primeira oração, eu tenho uma oração principal. Quem diz algo. Ele disse que viria a festa. Que viria a festa é uma oração subordinada em relação à oração principal. Ela está subordinada à oração principal. Ela exerce uma função sintática para essa oração. Que função sintática é essa, gente? Aí eu vou olhar para o meu verbo, eu vou olhar para o meu último termo lá da minha oração principal. Disse, verbo dizer, verbo transitivo direto. Quem diz algo. Então, o que está faltando aí? Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso de um objeto direto. Quem é que exerce a função sintática de objeto direto para essa oração? É a própria oração. É a oração subordinada. Então, se essa oração subordinada ela exerce uma função sintática para a oração principal, no caso a função de objeto direto, ela é classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembram-se? Então, nós começamos a estudar o período composto por subordinação e as primeiras orações subordinadas que estudamos foram as orações subordinadas substantivas. A oração subordinada substantiva é aquela que exerce o valor próprio de um substantivo dentro da oração. Quais são essas funções que o substantivo pode exercer dentro do estudo da oração? A função de objeto direto, complemento do verbo transitivo direto. Função de objeto indireto, complemento do verbo transitivo indireto. Pode exercer a função sintática de complemento nominal, que é aquele termo da oração, que é aquele termo integrante da oração que complementa o sentido de um nome. Esse nome entenda-se por um substantivo, adjetivo, advérbio. Toda vez que ele precisar de um complemento, esse complemento será chamado de complemento nominal. Temos também a função de aposto. O que é o aposto? O aposto é o termo acessório da oração, porque ele é acessório, ele não é essencial. Ele pode ser retirado da oração sem comprometer o sentido. Então, ele é o termo acessório da oração que retoma o termo antecedente para explicá-lo, especificá-lo, resumi-lo, enfim. Aí também temos a função de predicativo. O que é o predicativo? O predicativo é o termo lá da oração que acrescenta uma característica, caracteriza um núcleo. Existe o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, enfim. E também a oração subordinada substantiva pode exercer a função de sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é o termo sobre o qual eu faço uma declaração, tudo bem? Então, o sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Quando eu tenho essas orações exercendo essas funções sintáticas para a oração principal, elas vão ser classificadas de acordo com a função que ela exerce. Por exemplo, se a minha oração tem valor de objeto direto, ela é classificada como oração subordinada objetiva direta. Exerce o papel de objeto indireto, oração subordinada objetiva indireta. Se exercer a função de complemento nominal, ela vai ser completiva nominal.
se exercer a função de aposto apositiva, exercendo a função de sujeito subjetiva e exercendo a função de predicativo predicativa. Tudo bem? Então, só um breve resumo sobre o que nós vimos e agora nós vamos ver a pontuação dessas orações. Como que essas orações são pontuadas? Para isso, nós temos que lembrar desses termos. Quando vocês estudaram pontuação em algum momento na vida de vocês, vocês viram que esses termos, alguns deles devem vir precedidos de vírgula ou de outras pontuações. Elas vão obedecer à pontuação que esses termos exercem dentro da oração. Tudo bem? Vamos lá.